Quem inventou a educação física? De onde surgiu? Onde ela começou? Como que ela veio parar no Brasil? São perguntas que iremos responder ao longo desse vídeo. Divirta-se e aprenda. Há milhões de anos atrás, o homem pré-histórico utilizava de força, velocidade e resistência para sobreviver. Como eles eram nômades, a busca de moradia era constante e tinham de fazer longas caminhadas, ao longo das quais lutavam, corriam, saltavam e nadavam. Para caçar, não era diferente. Utilizavam pedra, por exemplo, para capturar a presa. Uma das atividades físicas mais significativas para o homem antigo foi a dança. Os rituais de dança e os conhecimentos de caça e o uso de ferramentas eram passados de pai para filho. Pois é, milhares de anos se passaram e não houve grandes avanços na educação física, que ainda não era denominada científica. Porém, com a chegada da escrita, alguns grandes avanços começaram a surgir. Nota-se um homem mais civilizado e que agora consegue desenvolver trabalhos grupais. Pega a minha lança aqui. Acabou aqui, ó. No Oriente, mais especificamente na China, começa-se a racionalizar o movimento humano. Criaram um Kung Fu, que é um sistema de ginástica terapêutica, que além de ensinar técnicas de luta, há todo um fundamentalismo de respiração, purificação do corpo, da alma e um aspecto religioso. A medicina oriental foi grandiosamente desenvolvida, inclusive nessa arte. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu. Costuma-se dizer que a Índia é o berço da espiritualização. A prática do yoga não contribui somente para uma respiração adequada, mas também para a purificação do corpo e da alma, como também para facilitar a identificação do homem com sua natureza divina. Muito bem, agora vamos falar um pouco das civilizações que têm caráter guerreiro em sua história. Vamos lá? Começando pelos mais antigos. Os egípcios são considerados a mais antiga civilização que se tem registro. Deixaram em suas tumbas e templos figuras e desenhos que retratam cenas de guerras e lutas detalhadas, o que os auxiliou no ensinamento e no aprimoramento de técnicas militares aplicadas.
gregos como uma civilização extremamente avançada, cuja disseminação e aprendizagem era notável. Foi na Grécia que surgiram jogos gregos, entre eles os olímpicos. Estes jogos constataram de 8 provas: corrida de cavalo, pugilato, luta, corrida a pé, combate armado, arremesso de bola de ferro, arco e flecha e arremesso de lança, o que mostrava o ecletismo dos atletas heróis daquela época. Os romanos não tinham a mesma concepção de jogos que os gregos. Ludos tinha a conotação de treinamento ou de jogo, não implicando necessariamente competição. A ginástica perdeu lugar para as lutas de gladiadores, onde os homens lutavam entre si ou com animais, em locais conhecidos como circos. Além dessas lutas, ocorriam também corridas a pé e de carro, o que era a grande paixão dos romanos. Nossa, que vem! Fura, fura, fura! Ok, já sabemos o que aconteceu no Oriente. Então vamos para o outro lado, o mundo ocidental. A Inglaterra tem um destaque muito grande devido à sua mentalidade verdadeiramente esportiva. Aqui, os jogos com bola começam a ganhar espaço. Dentre eles encontramos o solo, um esporte violento jogado com mãos e pés, e que pode-se dizer que é o ancestral do futebol e do rugby. O Renascimento. Aqui, o homem redescobriu a sua individualidade, espírito crítico e liberdade. Desenvolveu uma ligação com o físico, com a estética e com a educação. Ao contrário da era medieval, onde Deus era o centro do universo, agora o homem ocupa esse espaço. Essa visão é chamada de antropocêntrica. A educação física se tornou um assunto intelectual e há observações e estudos do físico humano. Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. 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 Assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. Vou contar um pouco sobre um cara chamado Leonardo. Leonardo de quê? Leonardo da Vinci. Ele foi um dos estudiosos que se dedicou ao estudo do corpo humano. Escreveu o primeiro tratado de biomecânica, onde constavam os estudos sobre o movimento dos músculos e articulações. Montaigne dizia que não apenas a alma devia ser enrijecida, mas também o corpo. E Francis Bacon defendia a execução de exercícios naturais. Apoiavam a inclusão da ginástica, jogos e esportes nas escolas. Na segunda metade do século XVIII, foram fundamentados os alicerces da educação física escolar. Falando agora de Locke, sua teoria era fundamentada em disciplina, um tanto quanto rigorosa na educação física. Era empregado certo militarismo para crianças, pois ele acreditava que a repreensão era fundamental para a manutenção da saúde.
Diferentemente de Locke, Rousseau via a atividade física e sua educação física como diversão. Evidenciava os aspectos e benefícios da vida ao campo e ao ar livre, como prática de esportes, jogos e ginástica natural. Tanto Locke quanto Rousseau destacavam a educação física como um elemento de educação e dedicavam especial atenção para exercício físico às crianças. Foi no século XVIII que a ginástica entrou no currículo escolar pela primeira vez, graças a Beisdal. Salzmann fundou outra escola que reconheceu valores pedagógicos nos exercícios físicos. Pestalozzi, influenciado por ideais de Rousseau, é considerado o fundador da escola primária popular. Ele orientou a ginástica por parâmetros médicos, com o objetivo de correções posturais. Um novo mundo surge após a Revolução Industrial Francesa. Devido ao crescimento das cidades, longas jornadas de trabalho e a diminuição do espaço livre exauriram as possibilidades para a prática de exercícios físicos. Problemas posturais surgiam com frequência por causa da grande carga horária e a imobilidade tanto para trabalho como para estudos. A consequência disso tudo foi uma renascença da educação física como forma de cuidado, visto que no século XIX esta condição foi perdida. Através da escola alemã, com fundamentos advindos de Rousseau, incluía a ginástica na rotina humana por meios pedagógicos na educação física. Os alemães criaram aparelhos como barras fixas e paralelas, levando o título de precursores da ginástica olímpica. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Agora, no século XX, contamos com a presença de uma figura ilustre, o Barão de Coubertin. Sua inspiração vinha dos ingleses de colocar o esporte como elemento da educação física. Pierre Lefebvre, o Barão de Coubertin, pretendia restaurar os Jogos Olímpicos em nível internacional. Só para título de curiosidade, ele não é considerado líder de nenhuma corrente, mas valeu seu esforço e sua contribuição é lembrada até hoje. Analisando o renascimento dos Jogos Olímpicos, quase que microscopicamente, se é que isso é possível, podemos encontrar três diferentes tendências que marcaram o século XX. A primeira é propriamente artística, de origem alemã, com grande contribuição do teatro, dança e música. Foram transferidos para a educação física, surgindo sistemas de ginástica que, apesar de terem ritmo, não era dança. A segunda é de ordem pedagógica e manifesta-se na Áustria, Suécia e França. Criaram uma ginástica natural e fundamentaram cientificamente a educação física, integrando-a no painel pedagógico. Isso foi interrompido com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933. Era aplicado um sistema que tinha objetivo a preparação militar, de acordo com a ideologia que dominou até 1945. No começo do século XX, tenta-se mudar este foco, fundamentando-se na observação da vida do homem primitivo, uma vez que também era contrário ao artificialismo e às tradicionais vozes de comando que eram comumente encontradas nas aulas de educação física. A terceira tendência é de ordem médica. Médicos franceses e dinamarqueses estudavam a biomecânica e a fisiologia, que era o único a merecer rótulo científico. Foi graças aos ingleses que os esportes foram incluídos nos currículos escolares de todo o mundo. Bom, agora chega de falar dos outros e vamos falar um pouco de nós. Sabemos que a história do Brasil é basicamente de colonização e uma miscigenação de culturas diversas.
Inicialmente, temos os primeiros habitantes do Brasil agindo semelhantemente, se não iguais, aos ancestrais pré-históricos, que já demonstramos nesse maravilhoso vídeo. Os indígenas brasileiros ainda não conheciam os metais, estando ainda na idade da pedra lascada. O arco e flecha, natação, luta, caça, pesca, montaria, canoagem e corridas eram as atividades físicas praticadas por eles cotidianamente e que faziam parte de sua luta pela sobrevivência. Relatos levam a crer que a primeira prática esportiva introduzida no Brasil foi o remo, em 1566, apesar de sua conotação lendária. Os indígenas não contribuíram para a educação física brasileira, até mesmo porque seu nomadismo impedia o interesse de hábitos esportivos. Porém, há o jogo de peteca, que foi de contribuição original dos nossos indígenas ao universo esportivo nacional. Com a vinda dos primeiros negros africanos feitos escravos, ainda no século XVI, chega uma dança, misto de ritual e de luta. Era a capoeira, que hoje se tornou um esporte institucionalizado e bastante disseminado. Vinham navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. É por volta de 1824 que, após uma reestruturação do cenário político do país e das estruturas educacionais, tem início efetivo da história da educação física no Brasil. Mas é em 1871 que a ginástica tornou-se obrigatória nas escolas primárias do Rio de Janeiro. A ginástica empregada naquela época era de cunho militar, o que não agradava àqueles que viam a educação física como elemento de educação e não um mero instrumento para adestramento físico. Rui Barbosa propôs um tratado baseado numa rigorosa e exaustiva análise da história da educação física, para mudar a visão e a aplicabilidade arcaica dos professores da mesma. As mudanças propostas mais importantes são: obrigatoriedade de educação física no jardim de infância e nas escolas primária e secundária, como matéria de estudos em horas distintas das do recreio e depois das aulas. Distinção entre exercícios físicos para homens, ginástica sueca, e para mulheres, calistenia. Prática de exercícios físicos pelo menos 4 vezes por semana durante 30 minutos, sem caráter acrobático. Valorização do professor de educação física e a instituição de um curso de emergência em cada escola normal para habilitar os professores de primeiras letras ao ensino da ginástica. Prepara. Dois, três. Prepara. Dois, três. Prepara. Dois, três. Na década de 30, o futebol importado da Inglaterra ganha áreas de fenômeno social, superando esportes como natação, basquete, tênis e o remo, que até então era o esporte de maior popularidade no Brasil. No final dessa década, surge a Escola Nacional de Educação Física e Desporto, integrada à Universidade do Brasil, atual UFRJ. O esporte para todos, implantado recentemente, nada mais é do que uma tentativa de democratização esportiva. Foi iniciado com a campanha Mexa-se, de 1975, pela televisão. É algo muito novo e corre o constante risco de manipulação ideológica, caso não seja respeitado o conteúdo pedagógico social que o anima. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa nossa profissão, a educação física. A gente se vê aí pela faculdade para trocar uma ideia sobre o nosso trabalho. Um abraço, até mais.